Se a gente parar para pensar, a anatomia humana ela é cheia de desafios de engenharia que são incríveis, né? Com certeza. Por exemplo, como é que você garante o suprimento de sangue para um músculo que é super longo vertical como o reto do abdômen? Ele se estende por quase todo o tronco. Exato, é um problema de distribuição. E a solução do corpo não é simplesmente um vaso gigante. É, na verdade, uma solução muito mais elegante. Parece até um projeto de construção de um túnel que começa pelos dois lados da montanha ao mesmo tempo. É uma analogia fantástica, porque a lógica é exatamente essa. É uma obra de engenharia vascular impressionante que garante que não vai faltar nada em nenhum ponto daquele trajeto todo. Exato, e essa é a nossa missão hoje, mapear essa rota. Vamos desvendar de onde vêm os vasos que alimentam a parede do nosso abdômen, entender como eles se encontram no meio do caminho e, mais importante, por que essa conexão é vital. Vital tanto para o dia a dia quanto para procedimentos médicos bem complexos. Ok, vamos analisar isso. Para começar a traçar esse mapa, a gente precisa de um ponto de partida claro. E nesse caso, temos que olhar para cima, para a região do tórax. É de lá que sai a primeira grande rodovia do sistema. Certo, então o nosso GPS começa na parte superior do tronco. Saindo do coração, temos o arco aórtico e dele saem as artérias subclávias, né? Aquelas que passam debaixo da clavícula. Isso mesmo. Imagino que seja daí que parte o nosso primeiro caminho. Qual é o primeiro desvio que a gente precisa pegar para começar essa descida? Precisamente. Das artérias subclávias, uma de cada lado, nasce um ramo que, em vez de ir para o braço ou para a cabeça, ele decide descer. São as artérias torácicas internas. Artérias torácicas internas. E o caminho delas é muito bem definido, sabe? Elas descem verticalmente por dentro da caixa torácica, bem do ladinho do osso externo. Espera um pouco, isso é interessante. Correr tão perto do osso externo, bem no meio do peito, parece uma localização muito específica. Tem uma razão para isso? É para proteger. Em parte, sim. A caixa torácica oferece uma proteção natural, claro. Mas a localização também é estratégica. Estratégica como? Durante essa descida, a artéria torácica interna vai soltando pequenos ramos, as artérias intercostais anteriores, que ajudam a irrigar os espaços entre as costelas. Ela funciona como uma distribuidora local de sangue para a parede anterior do tórax. Entendi. Enquanto ela vai para o destino final, ela já vai irrigando o caminho. Exato. Mas essa descida retilínea tem um ponto final. E onde seria esse ponto? Onde a estrada principal se divide? Chega um momento, ali na altura da sexta cartilagem costal, ou seja, na borda inferior da caixa torácica, que a artéria torácica interna chega numa bifurcação. É um ponto de decisão. É aqui que fica realmente interessante. Uma artéria que se divide e cria duas novas rotas. O que acontece nessa bifurcação? Ela se divide em dois ramos terminais. Um deles, a artéria músculo-frênica, ela vira para a lateral e segue a curvatura das costelas para irrigar um dos músculos mais importantes do corpo. O diafragma. O diafragma. É um músculo que nunca para, então precisa de um suprimento de sangue robusto, e essa artéria é fundamental para isso. Entendi. Então, um ramo cuida da respiração. E o outro? Ele continua a descer, exatamente. O outro ramo não desvia. Ele é a continuação direta do caminho principal, seguindo para baixo. Só que, ao cruzar essa fronteira entre o tórax e o abdômen, ele recebe uma nova identidade. Como assim? Ele passa a se chamar artéria epigástrica superior. Mas por que a artéria simplesmente muda de nome? Se é uma continuação direta, não seria mais fácil manter o mesmo nome, tipo torácica interna parte 2? É uma pergunta excelente e toca num ponto central da nomenclatura anatômica. Ah, é? Sim. Os nomes dos vasos, nervos, enfim, geralmente mudam de acordo com a região que estão atravessando ou estrutura que estão irrigando. Pensa assim, a artéria subclávia vira axilar no braço e depois braquial. É a mesma lógica. Faz sentido. Quando a continuação da torácica interna entra na região da parede abdominal, a região epigástrica ela é renomeada para refletir sua nova localização. É como se uma rodovia mudasse de nome ao cruzar a fronteira de um estado, sabe? Ótima analogia. O asfalto é o mesmo, mas a jurisdição mudou.
Exatamente. Faz todo sentido. Então, para resumir a primeira parte da nossa viagem, saímos da subclávia, descemos pela torácica interna e agora entramos no abdômen como a epigástrica superior. Temos o lado de cima do nosso túnel em construção. Perfeito. Agora, como a gente encontra a equipe que está cavando do outro lado? Para isso, nosso mapa nos leva para bem mais baixo, lá para a região da pelve. Lá nós encontramos as artérias ilíacas comuns, que são a bifurcação final da artéria aorta abdominal. Certo, a principal encruzilhada vascular para toda a parte inferior do corpo. Isso. E é desse grande entroncamento que sai o nosso segundo caminho. E qual o detalhe aqui? O que é fascinante aqui é que, enquanto a maioria dos grandes ramos da artéria ilíaca se prepara para descer, para irrigar a pelve e a perna toda, um ramo decide fazer o caminho oposto. Ele sobe. Ele sobe. Esse ramo é a artéria epigástrica inferior. Ela nasce e imediatamente começa sua jornada para cima, pela parede abdominal, em rota de colisão com a sua contraparte superior. Então, na prática, a gente tem um sistema de irrigação com seguro duplo vindo de cima e de baixo. Mas só para garantir que ninguém se perca nos detalhes, a epigástrica inferior nasce da artéria ilíaca. Como? Interna. Qual delas? Ótimo ponto para esclarecer, porque isso é uma pegadinha clássica em provas de anatomia de residência. Ah, já imagino. A artéria epigástrica inferior nasce da artéria ilíaca externa, um pouquinho antes dela passar por baixo do ligamento inguinal para virar artéria femoral, que é a principal da coxa. Então, ilíaca externa... Lembrem-se, ilíaca externa. É um detalhe crucial que diferencia os candidatos bem preparados. Anotado. Então agora o cenário está montado. A epigástrica superior desce do tórax, a epigástrica inferior sobe da pelve. A engenharia do corpo é precisa o suficiente para que elas se encontrem no meio. É perfeita. Elas se encontram e se unem, geralmente na região ao redor do umbigo. O termo técnico para essa fusão de vasos é anastomose. Anastomose. Elas formam um canal contínuo, garantindo que o sangue possa fluir tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, para irrigar toda a extensão do músculo reto do abdômen. O túnel está completo. Uma anastomose é um conceito poderoso, mas, na prática, qual é a grande vantagem disso? Tudo bem, é um sistema redundante, mas quando é que isso realmente faz a diferença? Em que cenário da vida real essa conexão se torna a protagonista? Essa pergunta é o pulo do gato. Essa anastomose não é só uma curiosidade anatômica. Ela é a base para um dos procedimentos mais importantes da cirurgia plástica reconstrutiva. Que é? A reconstrução de mama usando o retalho TRAN. Retalho TRAN, o que é isso? TRAN é a sigla para Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap. Pensa numa paciente que precisou remover a mama por causa de um câncer, por exemplo. Os cirurgiões podem usar um segmento de pele, gordura e uma parte do músculo reto do abdômen dela para reconstruir uma nova mama. Certo. E o que garante que esse tecido todo, ao ser movido lá para o tórax, continue vivo, recebendo sangue? Deixou adivinhar. A artéria epigástrica. Exatamente. O cirurgião planeja esse retalho de tecido baseado no suprimento sanguíneo da artéria epigástrica inferior. Ele disseca o tecido, mantendo ele conectado a esse pedículo vascular. Uhum. Corta e fecha, a artéria epigástrica inferior na sua origem. E aí o sangue que vinha de baixo para cima, agora vem de cima para baixo através da epigástrica superior que continua conectada. Pela anastomose. É a anastomose que permite que o fluxo se inverta e mantenha o retalho todo nutrido. Sem essa conexão, o tecido morreria. O procedimento seria impossível. Uau! Isso muda completamente a perspectiva, não é só um backup. É uma característica que possibilita uma cirurgia que de fato reconstrói a vida de uma pessoa. Totalmente. É um nível de detalhe e de lógica que imagino pode ser bem intimidador para quem está começando a estudar. Com certeza. Eu lembro do pânico na minha primeira aula de anatomia, vendo aquele emaranhado de vasos no Atlas. Parecia impossível de decorar. Eu imagino. Mas um professor nos disse algo que ficou comigo. Não decorem, entendam a lógica. Pensem como um engenheiro de tráfego. Onde há uma grande demanda, o corpo constrói uma via expressa. E essa anastomose das epigástricas é a via expressa norte e sul do abdômen.
Entender a lógica, né? É o que separa a decoreba do conhecimento real que você pode aplicar na prática. Exato. E ter as ferramentas certas para construir esse mapa mental na sua cabeça é fundamental. Sem dúvida. A visualização, a repetição e, principalmente, aplicar o conhecimento em cenários clínicos ou em questões de prova é o que solidifica o aprendizado. E é por isso que nossos parceiros da Medicob focam tanto nisso. Se você é estudante e quer construir esse mapa mental do conhecimento de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil. É uma ferramenta muito completa. Sim, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas para aprofundar e até flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta completa para transformar a informação em conhecimento sólido. Ajuda a organizar o raciocínio. Com certeza. Mas voltando a esse mapa vascular engenhoso, essa via expressa norte-sul das epigástricas é a única estrada que abastece a parede do abdômen ou existem outras estradas vicinais ajudando no processo? Excelente pergunta. O corpo raramente aposta tudo em uma única via. Além desse eixo vertical principal, a parede abdominal recebe um suprimento sanguíneo segmentar vindo das laterais. Como se fossem ruas menores que alimentam a via expressa. Exatamente. E de onde vêm essas ruas menores? Boa pergunta. Elas vêm principalmente das 6 artérias intercostais inferiores e das 4 artérias lombares. São vasos que correm na horizontal, acompanhando as costelas e as vértebras lombares. Ah, entendi. Eles também emitem ramos que perfuram os músculos da parede lateral do abdômen, como o oblíquo, o transverso, e contribuem para a irrigação criando anastomoses também com o sistema das epigástricas. É uma rede, uma malha vascular. Isso garante que mesmo que um pequeno ramo seja comprometido, a área não sofra. Então não é só uma linha, é uma grade. Isso torna o sistema ainda mais robusto. Deixa eu ver se eu consigo recapitular toda a jornada para ter a imagem completa. Vamos lá. Tudo começa no alto, nas artérias subclávias. Delas, descem as torácicas internas, uma de cada lado do externo. Na borda das costelas, elas se dividem. Uma parte vai para o diafragma. A musculofrênica. E a outra continua reto, agora com o nome de artéria epigástrica superior, e entra na parede do abdômen. Perfeito. Esse é o caminho que vem de cima. Ao mesmo tempo, lá embaixo na pelve, a artéria ilíaca externa dá origem à artéria epigástrica inferior, que sobem pela parede abdominal. Uhum. As duas, a que desce e a que sobe, se encontram perto do umbigo, formando uma anastomose, um circuito contínuo. E para completar o quadro, ramos das artérias intercostais e lombares chegam pelas laterais, formando uma rede de segurança. É isso. Exatamente isso. Você desenhou o mapa completo. É um design que prioriza resiliência e a função. A parede abdominal é crucial para a postura, proteção dos órgãos, respiração. Muita coisa. Sim, deixá-la dependente de um único vaso seria um risco de engenharia muito grande. O corpo não corre esse risco. É fascinante. A complexidade e a lógica por trás de algo que a gente nem pensa no dia a dia. E o mais interessante é que, mesmo com todo esse conhecimento, a anatomia ainda nos surpreende. É verdade. Isso levanta uma questão importante. Nós falamos sobre o padrão clássico, a engenharia perfeita dessa anastomose que permite cirurgias como o retalho TRAN. Mas a biologia ama a variação. Certo. A gente sabe que essa conexão perfeita não é idêntica em todas as pessoas. Em algumas ela pode ser mais fina, ou o ponto de encontro pode variar um pouco. O que nos deixa como uma reflexão final, certo? Exato. A questão que fica é: quanta variação anatômica o corpo tolera antes que essa redundância inteligente se torne insuficiente? E, do ponto de vista prático de um cirurgião, como é possível mapear a arquitetura vascular individual de um paciente antes da primeira incisão para garantir que a via expressa que ele planeja usar está de fato aberta para o tráfego? Isso mostra que, mesmo dominando o mapa do livro, o verdadeiro desafio é saber navegar pelo território único de cada